Muito bom dia a todos. Bem-vindos ao segundo evento das Juntas de Freguesia do Futuro, organizado pela Wire Academy. Esta sessão tem como tema a transparência e vai ser moderado por mim, Marcos Vaz. A transparência na administração pública faz com que a sociedade seja mais justa, mais informada e mais esclarecida. A aposta em tecnologias da informação e da comunicação revela-se essencial para a promoção da transparência em qualquer organização. Por um lado, a comunicação é a peça-chave para transmitir conteúdos e, por outro, facilita a recolha de informações dos cidadãos que ajudam as entidades na adoção de estratégias para melhorar o processo, tornando transparente e acessível. Neste evento estão inscritas centenas de pessoas, das mais diversas vertentes da administração pública, local e central. Na WireMaze, nós temos três pilares que consideramos fundamentais para promover uma cidadania ativa e coesa. São eles a comunicação, a transparência e a participação. Precisamente os temas das três sessões que temos durante o dia de hoje. Da parte da manhã, teremos então esta sessão até às 11h30 sobre transparência, e da parte da tarde temos o painel da comunicação às 14 horas e a participação às 16 horas. Será certamente um dia rico de novas aprendizagens e com pontos de vista de pessoas que diariamente contactam localmente com os cidadãos. Para os que estão connosco pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao Wire Academy. A Wire Academy é o programa de retribuição da WireMaze, onde promovemos o networking, a partilha de ideias, aprendizagens e experiências de temas subordinados à modernização administrativa. Desde 2007, centenas de oradores partilharam com milhares de participantes o seu know-how e quais os principais desafios encontrados ao longo do tempo. Acreditamos que, ao trabalharmos juntos, promovemos cidadania. Nesta sessão, connosco estarão dois oradores. Pedro Brás, que diria que já é praticamente da casa da Wire Academy, uma vez que já participou em vários workshops, quer como orador, quer também como participante. O Pedro Brás é presidente da União de Freguesias de Massamá e Montabrão desde 2013 e é também coordenador da delegação de Lisboa da ANAFRE, Associação Nacional de Freguesias, desde maio de 2018. O nosso segundo orador será César Silva. Ele sim, é mesmo da casa, diretor da WireMaze, um dos três sócios fundadores da WireMaze há 22 anos e também o principal impulsionador destes eventos Wire Academy. A sessão será gravada, está neste momento a ser gravada, e posteriormente será enviada a todos os participantes. Sintam-se à vontade para colocarem todas as vossas dúvidas ou questões no chat. Todos têm que estar identificados, ou então identificarem-se no chat, para que possamos validar os certificados. Caso contrário, eles não poderão ser emitidos. Sem mais demoras, passo então a palavra ao primeiro orador desta sessão, o Pedro Brás. Pedro, estás à vontade, podes partilhar. Mas já posso. Fazer novamente, porque estava a dar erro. Não está? Não está Faz aí nada. o. Cá. Exatamente, isso mesmo. Esteja Está ok. perfeito. Está Pronto, ok. então, bom dia a todas e a todos. Antes de mais, agradecer uma vez mais à Webmate aqui o convite para estar nestas sessões formativas que são tão importantes de partilha, são espaços de partilha, e exatamente por serem espaços de partilha, quero aqui desde já retirar qualquer expectativa que vão aprender alguma coisa de novo nesta minha apresentação, e portanto, se essa era a expectativa, fica já defraudada. No fundo, eu acho que todos nós temos algo a partilhar, apenas partilharei aquilo que é a experiência destes anos de autarca e que estou certo que é aplicado em muitos das vossas freguesias e dos vossos territórios. É também uma responsabilidade acrescida ter acompanhar o painel com o César, porque sei que ele tem sempre alguma surpresa, portanto, estou aqui apreensivo para perceber o que é que o César hoje de diferente nos vai trazer.
Pronto, então o desafio que me foi lançado foi falar de transparência nas autarquias. E muitas das vezes, quando nós pensamos neste tema da transparência, focamos muito na questão das contas e daquilo que é a nossa responsabilidade financeira. Mas é muito mais do que isto. É, para mim, a relação de confiança que nós conseguimos estabelecer com os nossos fregueses, com os nossos cidadãos, com os nossos vizinhos e vizinhas que diariamente nos encontram na rua, que diariamente procuram os serviços da Junta de Freguesia, que procuram, de algum modo, ter naquilo que é o poder local mais próximo de si também esta relação de credibilidade que se estabelece exatamente com a transparência. E, portanto, para mim, transparência estará sempre relacionada com a confiança que nós conseguimos estabelecer com os nossos fregueses. E essa confiança é determinante para que nós consigamos ter aqui um caminho, ou diria três caminhos importantes, não é? Como o caminho do diálogo, da partilha e da informação, ou comunicação, como quiserem chamar. E nós só vamos conseguir ter tudo isto se for acessível às pessoas e se for inclusiva, se nós tivermos a capacidade de alargar e cada vez mais incluir na nossa relação de confiança mais pessoas, mais cidadãos. Os nossos territórios são compostos por uma diversidade populacional muito grande e, portanto, precisamos de ter essa acessibilidade e essa inclusão também presente. Eu não apresentei a minha freguesia, mas ela fica no concelho de Sintra, para quem não conhece, 15 minutos de Sintra, 15 minutos de Lisboa, portanto está quase no centro do mundo e tem 48 mil habitantes, num espaço pequeno, não chega a 5 km quadrados a nossa área territorial e certamente para alguns isto é multiplicado por muito mais para equivaler aos vossos territórios. Ainda assim, os desafios são imensos e são muito similares a muitas das vossas freguesias e muitos dos vossos territórios e, portanto, não se assustem com o número de pessoas, porque no fundo, no final do dia, todos somos aldeia e toda a gente se conhece. Bom, exatamente por nos conhecermos e por estarmos, sabermos quem são as pessoas, nós, aquilo que pelo menos assim vejo, nós vivemos numa sociedade multiplataforma, uma sociedade em que temos ferramentas de maior formalidade, em que procuramos dar a conhecer toda a nossa atividade, procuramos dar a conhecer aquilo que são as nossas decisões, aquilo que é o funcionamento da autarquia, daquilo que é a programação que fazemos para o próximo ano, aquilo que são os relatórios de contas e, portanto, um canal de muito mais formal. E depois temos, e esta é que é a riqueza de tal confiança que falava, as ferramentas de proximidade que nos põem a transparência de uma maneira mais central na nossa ação, nomeadamente as plataformas mais conhecidas, os sites, as redes sociais, mas também depois um conjunto de outras ferramentas, como sejam as aplicações móveis, como sejam as newsletters, como sejam os boletins, as revistas que cada um de nós tem, uns de forma física, outros já de uma forma virtual, e aquilo que depois cada um acrescenta ao seu território e que já mais à frente falarei um bocadinho de uma coisa que nós aqui fazemos e o que faço quinzenalmente e que é muito, muito interessante. E então, dizia ao início desta minha apresentação de que, sendo a transparência uma questão de relação de confiança com as pessoas, nós temos que ter a capacidade de as informar, porque eu costumo dizer que a informação é poder e, portanto, se nós tivermos a capacidade de informar as pessoas, nós estamos a empoderá-las também daquilo que é o funcionamento de uma autarquia, em particular de uma junta de freguesia. Isso permite-nos
ter uma sociedade mais participada e mais capaz de subir o grau de exigência e de nos tornar ainda melhores. Por isso, também gostamos de partilhar aquilo que fazemos e partilhamos de uma forma muito, às vezes muito informal, indo às associações, procurando, através das redes sociais, estabelecer essa partilha com aquilo que vai acontecendo ao longo do ano e, obviamente, mantendo aqui uma postura de proximidade e diálogo permanente. Eu, por exemplo, faço uma coisa que gosto muito, que é quando as pessoas pedem uma reunião com o Presidente junto ou com algum membro do Executivo, nós procuramos que seja junto ao local ou junto à necessidade que é levantada, não tanto nas instalações da Junta, porque isso também nos permite ter uma percepção diferente, entender melhor aquilo que nos é solicitado e assim também intervir de uma maneira mais eficaz. E portanto nós, para que estas três coisas ocorram, nós usamos aqui um conjunto de plataformas, algumas delas são questões mais práticas, até em função daquilo que é a dimensão do nosso território, nomeadamente a app móvel, mas também procuramos estar em diferentes plataformas, não só redes sociais mais conhecidas, como o Instagram ou o Facebook, mas também, por exemplo, no YouTube, onde nós temos as nossas assembleias de freguesia. E, portanto, esta proximidade que permite-nos estabelecer aqui uma confiança, tem no fundo um rosto e tem no fundo aqui uma parte mais visual, que tem a ver aqui com o nosso site. Para quem não conhece, ele é todo feito em quadrados, não é? Foi aqui um exercício de algumas horas e semanas, não é, César? E, portanto, foi um desafio grande, mas que ele é extremamente interessante do ponto de vista visual. Procuramos estabelecer aqui essa relação através da imagem e não tanto do texto. E aqui a pessoa pode ter acesso a um conjunto de serviços online, desde marcar um atendimento com uma assistente social, marcar um atendimento nos serviços administrativos, fazer a inscrição na Universidade Sénior para frequentar a Universidade Sénior durante o ano, requisitar, por exemplo, uma sala, participar num orçamento participativo também pode fazer através de outro site que temos dedicado, mas, portanto, tudo ferramentas online em que as pessoas, lá está, por termos muita gente, procuramos dotar a freguesia de diferentes ferramentas para que esta questão da proximidade seja permanente e, com isso, a confiança que torna tudo depois muito mais simples. E no fundo aquilo que nós procuramos é, de facto, dar a conhecer tudo aquilo que é a nossa atividade. Se tiverem curiosidade, o nosso site tem tudo aquilo que deveríamos colocar do ponto de vista legal e tem muito mais, porque não temos receio de partilhar com as pessoas aquilo que fazemos e, portanto, neste site vão encontrar toda essa informação. E como dizia, como eu falei há pouco, esta proximidade e esta confiança tem que ser acessível e tem que ser inclusiva para estarmos, de facto, aqui numa relação de transparência plena. E por isso passámos, ainda antes da pandemia, a ter assembleias de freguesia online e, entretanto, introduzimos a novidade da língua gestual e, portanto, alargamos aqui o espectro de inclusão, alargamos com isso também a possibilidade de termos mais pessoas da comunidade a participar, a assistir e, no fundo, a podermos valorizar também todo e qualquer cidadão que vive, que gosta da freguesia, que trabalha, que estuda e que, por alguma razão, não consegue estar presente, pode ver a partir de casa e, com esta transparência, também conseguimos tocar no ponto da inclusão, que para nós é também bastante importante. Marcos, se estiver a alongar no tempo, diz-me, está bem? Depois, Está à vontade, Pedro.
tranquilo. Depois, no fundo, aquilo que nós quase todos temos, não é? Criamos ferramentas que permitem às pessoas, numa primeira fase, dar-nos nota daquilo que se passa no espaço público, não temos fiscais em todas as ruas e, portanto, cada cidadão pode, de uma forma participativa, dar o seu contributo e, a partir daqui, também pode acompanhar todo o seu processo, toda a sua ocorrência, e, portanto, é uma forma de nós estabelecermos também termos esta transparência na nossa ação, em que o cidadão, a partir do momento em que nos dá nota de uma ocorrência, vai acompanhando toda a ocorrência até estar concluído. E como dizia eu há pouco, nós gostamos muito de partilhar aquilo que fazemos, nós todos os meses disponibilizamos aquilo que são os mapas de intervenção no espaço público, nas áreas que nos são delegadas ou que temos previstas na lei, e, portanto, nós aqui disponibilizamos todos os relatórios para que as pessoas saibam para onde estivemos, o que é que fizemos, e desta maneira também diminuir, no fundo, aquilo que possam ser as reclamações, as ocorrências levantadas, mas, acima de tudo, dar às pessoas uma ferramenta que lhes permita identificar claramente aquilo que estamos a fazer e, através dessa partilha, como eu referi há pouco, nos 3 pontos principais que entendemos para a transparência, estabelecermos esta relação de confiança. Obviamente que hoje, num mundo cada vez mais virtual, em que nós procuramos, à distância de um clique, ter acesso a um conjunto de informações, em que nós vamos acompanhando muito mais informação por via deste canal do que propriamente pelos canais tradicionais, e que os próprios jornais já apostam muito nesta dimensão. Nós também quisemos apostar e, portanto, disponibilizarmos esta ferramenta, esta aplicação para a nossa comunidade, uma aplicação que também permite uma interação e, portanto, tudo aquilo que as pessoas fazem no site em termos de solicitação de serviço online também podem fazer aqui. Neste momento nós temos estas 2 ferramentas mais tradicionais de comunicação, a nossa newsletter, que tem, e o nosso jornal Acontece. O jornal Acontece, neste momento, é um jornal totalmente online, digitalizamos esta ferramenta e com isso também crescemos o número de páginas associadas, mas que é muito interativo e, portanto, nós substituímos aqui um pouco o papel pelo digital, mas procurámos, de algum modo, que esta ferramenta não perdesse o seu propósito e, portanto, damos-lhe aqui uma camada mais interativa para tornar mais apelativo a leitura e o contacto com o mesmo, lá está, nesta relação que queremos de sempre de proximidade, em que as pessoas interajam connosco e, portanto, neste caso, uma interação mais indireta, mas que consideramos importantes. E nesta informalidade que nós procuramos também exercer as nossas funções e estar próximo das pessoas, nós criámos as sessões quinzenais no Facebook, em que são sessões em direto, em que as pessoas colocam questões, neste caso a mim próprio, ao Presidente da Junta, e onde nós também partilhamos aquilo que vamos fazendo, aquilo que vai acontecendo na freguesia. É um espaço muito interessante, já tem mais de 100 edições, já atingimos esse número, e é sempre um espaço de muita curiosidade para quem assiste pela primeira vez, na medida em que as pessoas em direto colocam as suas questões, portanto, não há nenhum tipo de preparação da minha parte relativamente a isso, mas é um ponto importante para estabelecermos esta confiança e para podermos, de facto, falar das coisas naquele instante, nas dúvidas que as pessoas têm, nas sugestões que muitas vezes dão, e tem sido bastante importante e uma ferramenta de valorização da nossa comunidade muito relevante. E pronto, e no fundo, como veem, não vos trouxe nada de novidade face àquilo que já fazem certamente nos vossos territórios.
apenas partilhei aqui convosco algumas das nossas ideias, alguns dos pensares que temos sobre esta matéria e, obviamente, pondo-me aqui à vossa disposição para responder às vossas questões e dar o contributo que entenderem necessário. E, uma vez mais, obrigado ao IMAIS por dar aqui a oportunidade dar a conhecer a nossa freguesia. Nós somos conhecidos pelas queijadas e pelos travessais, também temos o Palácio Nacional que Luz aqui ao lado e depois o Palácio da Pena, e portanto já está feito aqui para turístico. Se quiserem aparecer, estejam à vontade. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo excelente contributo, mais um. Ahm, já vi algumas apresentações do Pedro e há sempre alguma coisa que eu fico sempre muito curioso sobre algumas das ferramentas que eles usam na freguesia, mas já vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre isso. Ahm, eu diria que a frase que sobressaiu na apresentação do Pedro foi: proximidade resulta na confiança, não é? Através de várias plataformas formais e de outro tipo de ferramentas, a União de Freguesias de Massamá e Montabrão promove a transparência, dotando os cidadãos de informação e comunicação sempre de uma forma acessível e inclusiva. Eu aproveito para reiterar que podem e devem apresentar as vossas questões no chat, que depois das intervenções as possamos colocar aqui aos nossos oradores. Passo a palavra então ao nosso segundo orador de hoje, César Silva. César, como o Pedro disse, as expectativas estão altas, não é? Para ver o que é que o César tem aqui de diferente para nos apresentar. Força. Ora bem, antes de mais, obrigado. Bem, para não defraudar as expectativas, vamos baixá-las, está bem? Ok? Portanto, é um primeiro ponto. Como disseste e bem, epá, é sempre um prazer ouvir o Pedro. Embora várias das coisas que ele apresentou hoje, muitas delas eu já as conhecia, há sempre um pequeno ponto É. que uma pessoa relembra, que vê, que nunca prestou atenção e que agora salta aqui à vista, mas iremos ter o prazer de poder falar um bocadinho mais abertamente a seguir. Para mim, cabe uma coisa que é, como já devem ter percebido, por todos os outros oradores deste Juntas de Freguesia do Futuro, não era suposto ninguém da UERMES falar. Portanto, houve um orador em falta e com toda a transparência, portanto, que é o tema também que estamos aqui a abordar. Portanto, eu vim aqui tentar fazer o meu melhor para vos transmitir um pouco daquilo que nós também queríamos com este painel, que era não só passar e falar de táticas, e efetivamente de coisas que estão a funcionar no terreno, mas também falarmos um bocadinho e abordar um bocadinho daquilo que é os conceitos, daquilo que é uma área extremamente importante que é a gestão da mudança, porque transparência não pode existir e não consegue existir se não houver uma gestão dessa mudança dos processos, dos procedimentos, das formas de ser. E é nessa área que eu vos venho falar um pouco, abordar aqui um pouco, também depois fazendo a ponte para a prática, para aquilo que é a implementação dos projetos na administração pública local. Ok? Eu vou fazer então aqui a minha partilha de ecrã. Julgo que já estão a ver e vou pôr aqui isto só a andar. Portanto, ok. E minimizar aqui as janelas para eu poder ir continuando a acompanhar. Muito bem. Pronto. Começando pelo início. Transparência, o que é que isto quer dizer? Ora bem, isto vem do latim de mostrar a luz, deixar a luz atravessar, aparecer, chegar à vista. Ou seja, nós podemos e devemos encarar transparência não só do ponto de vista mais prático, muitas vezes as pessoas falam transparência e transparência para muita gente é igual a contas, só é uma prestação de contas, mas a transparência é muito mais. Pode e deve ser muito mais. A transparência deve ser toda a forma como nós atuamos, não só nas ações, e o transparecer implica a ação, o ser quer dizer uma ação, deve querer também
abordar e devem pensar sempre também na questão do processo interno. Quando falávamos há bocado, e o Pedro falou muitas vezes, do envolvimento do freguês, devemos cuidar do freguês, mas acima de tudo também do colaborador, ou seja, não é só a transparência para fora, o porquê é que se faz as coisas para fora, para o freguês, mas também para o colaborador. Acreditamos nós, e a experiência quer na administração pública local, quer na gestão de projetos em geral, assim o diz que se as equipas estiverem bastante envolvidas, isso vai promover que a transparência final e os passos sejam mais bem conseguidos. Ora bem, desde logo, e o Pedro aqui peço também já, aqui desculpa, nós não combinamos a apresentação, há vários slides que têm algumas coisas em comuns, há todo um conjunto de impactos que essa transparência nos vai dar. Desde logo a confiança, foi a primeira coisa que o Pedro referiu e eu reforço, a confiança dos colaboradores, confiança dos cidadãos. Também as questões de responsabilidade, a corresponsabilidade. Obviamente que com um processo mais transparente nós teremos todos mais responsabilidade sobre o que é que está a ser feito, porque é que está a ser feito. Questões da prevenção da corrupção, hoje muito na ordem do dia, por causa da famosa Lei 93 de 2021, onde é promovida a criação de canais de denunciantes em tudo o que é entidades públicas e privadas. Uh, as juntas de freguesia, derivado ao seu número de colaboradores, não precisam, na sua grande maioria, porque têm menos de 50 colaboradores. Contudo, o canal externo não existe essa exclusão, portanto, todas as juntas deverão ter um canal externo para estas questões também da prevenção da corrupção e outros assuntos de denúncias. A participação do freguês vai ter bastante impacto se os processos forem mais transparentes, os fregueses participam mais, induz, obviamente, uma maior e melhor qualidade dos serviços públicos, vai trazer inovação porque vamos ter que trazer coisas novas. Hoje em dia também está muito na ordem do dia a conformidade legal, por causa da Lei 155, mas pronto, tem outras situações em termos da conformidade que muitas das freguesias também têm que cumprir, a eficiência na gestão dos próprios recursos, a melhoria da tomada de decisões e o último ponto que eu acho que é de extrema importância, que é o desenvolvimento sustentável, ou seja, deve ser transparente a forma como é que a gestão pública das nossas freguesias vai melhorar, vai contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Relembrar que os ODS não são uma coisa apenas para o governo em termos centrais, os ODS podem e são algo que a administração pública, mesmo ao nível mais baixo, ao nível das juntas de freguesia, devem ter uma atenção e devem-na comunicar. Falava ainda há dias aqui com os colegas dentro do Airmais sobre as diferenças de gerações. E uma das maiores diferenças de geração é que os meus pais trabalhavam porque era a forma deles conseguirem alguma coisa melhor da vida, ganhar um bocadinho de qualidade de vida. Na minha geração, nós já nascemos com um bocadinho de qualidade de vida, porque já temos um outro tipo de sociedade, já não, o trabalho não é tão duro como era no tempo deles, mas hoje em dia os nossos filhos já têm tudo isso assegurado. E, portanto, à partida, não é? E, portanto, a preocupação destas novas gerações, e relembro que estas novas gerações são as pessoas que hoje já começam a ficar com 18, 20 anos, e, portanto, estão a chegar ao mercado de trabalho, são eleitores, preocupam-se com o desenvolvimento sustentável. E, portanto, este deve ser um discurso que deve ser incorporado, na nossa opinião, junto das freguesias e em tudo o que fazem. Mas, tal como eu dizia, falando aqui um bocadinho mais das questões teóricas por trás disto, e eu vou abordar 4 autores só para tentarmos fazer aqui um enquadramento, ou vários enquadramentos, e que vão perceber que muitos deles têm similaridades entre uns e outros.
O John Cotter dizia-nos, em termos da gestão de mudança, que o foco nunca deve ser a estratégia, a estrutura, a cultura, e eu ressalvo este pormenor porque a seguir vamos voltar a ele daqui a uns slides, ou os processos. A ênfase deve ser mudar o comportamento das pessoas. Ora bem, reparem, ele, neste caso, está a dizer não é nada a não ser as pessoas. E quando há bocadinho o Pedro nos dava aqueles exemplos todos, reparem, é preciso que toda a estrutura da junta de freguesia esteja preparada para que de 15 em 15 dias o seu presidente de junta vá online, por streaming, estar a dar respostas em direto ao freguês. Não basta apenas o presidente. A estrutura toda precisa de mudar comportamento, precisa de que entender que este tipo de ação precisa do contributo dela. Portanto, precisa de melhorar canais de comunicação, precisa de melhorar processos, precisa de perceber que tem que ter essas respostas mais proativas, portanto, tem que mudar a cultura, etc, etc. Ok? O Cotter definiu-nos um modelo em 8 passos. Eu vou só passar por eles muito brevemente. Peço desculpa desde já, o slide está em inglês, não tive oportunidade de conseguir aqui passar esta parte para português. Em 8 passos ele define-nos, portanto, a partir do primeiro momento, ele diz criar um sentido de urgência para a mudança. Ou seja, e quando nós falamos, e o Pedro dava-nos aqui N exemplos, desde os orçamentos participativos, aos streams, etc., nós temos que fazer isto. E não é daqui a 4 anos, não é daqui a 8 anos, não, é agora. E este agora dá um sentimento de importância, de urgência, que vai fazer com que a máquina se mexa. Esse sentimento é de veras importante que as chefias, seja o presidente de junta, seja os restos dos elementos da junta de freguesia, passem para toda a sua equipa e dentro da própria equipa que foi eleita, ok? É preciso ter essa urgência, porquê? Porque as decisões são para hoje. Se nós começarmos a implementar hoje questões, vamos ter essas partes em uso daqui a alguns anos. As coisas, a mudança não é quando nós estalamos os dedos. A mudança demora, ok? É preciso desenvolver uma estratégia, ou seja, é preciso uma forma, o que é que vamos fazer, o que é que vamos deixar de fazer. Portanto, é preciso uma visão. Essa visão é preciso ser comunicada. Não basta escrever um papel, não basta escrever uma estratégia do que é que se deve fazer, não. Essa deve ser comunicada. E quando eu digo comunicada, deixem-me dar aqui um rapport muito importante que eu tenho visto ao longo dos últimos anos. Não é só comunicado, não é só falado uma vez. Não é naquele discurso, entre aspas, da nação, uma vez por ano, que se diz, agora vamos fazer isto. E acabou. Não, todos os dias, a todas as semanas, temos que estar a insistir. Isto é a nossa visão. Esta é aquilo que nós pretendemos alcançar. Obviamente que só se pode fazer isso com os colaboradores das juntas de freguesia. É preciso envolvê-los para incorporar estas mudanças, estas questões, todas estas táticas que o Pedro falou em termos de transparência. É preciso, e segundo o Cotter, no passo. Eu estou aqui a saltar, peço desculpa, eu estava a ver verticalmente. Portanto, criar, formar uma coligação de pessoas que vão nos defender, desenvolver a estratégia, comunicar a estratégia e a visão, envolver os funcionários, gerar metas a curto prazo, e vamos ver isso já noutras perspectivas, e isto é um dos pontos fundamentais, é gerar metas a curto prazo e capitalizar esses ganhos de curto prazo, ok? É de extrema importância as pessoas não terem que, passado 2 anos, 3 anos, 4 anos, avaliar, ok? A avaliação deve ser feita passo a passo, pequena meta a pequena meta. A título de exemplo, deixem-vos dizer, aqui há uns anos eu perguntei a uma pessoa, então, o que é que tu cresceste nos últimos anos? O que é que tu evoluíste? E ela me dizia, nada, não fiz nada. Ora bem, eu conhecia bem a pessoa. Era tudo o contrário, era tudo o oposto. Ela tinha evoluído imenso, ela apenas nunca tinha percebido era em que ponto é que estava no passado e em que ponto é que estava hoje.
E reparem, isto é a mesma coisa que iniciar uma destas iniciativas, seja uma newsletter que começa com 0 subscritores, e passado um ano tem 200 ou 300 ou 5.000, não interessa, mas vai contra o nosso objetivo, com esse objetivo, não vai. Se se nós temos uma newsletter, nós falamos da newsletter ao freguês quando ele vem ao balcão de atendimento, ou a newsletter é uma coisa para aquelas pessoas que vão ao site procurar a newsletter, ok? São estas as formas que nós temos que entender, seja qual for a tática que nós vamos usar, ou seja qual for a estratégia que nós vamos incutir, ok? No final, o grande oitavo passo, portanto, além de suster e capitalizar todos estes ganhos, era institucionalizá-los, era transformá-los parte da cultura. Ora bem, este solidificar vai ser algo que mais à frente nós vamos falar também, depois do cartolino. Reparem que estes 8 passos, por ordem, os 3 primeiros é uma fase, em termos da maturidade, em que nós estamos a criar um clima favorável à mudança. No segundo passo, nós estamos a envolver, a capacitar a organização. E só no terceiro, nós estamos a conseguir implementar verdadeiramente de forma sustentável. Ok? Quando eu digo sustentável aqui, de forma para continuar. Algo que nós entendemos como muito desafiante e é uma das coisas que mais nos deixa apreensivos sempre que iniciamos projetos em juntas de freguesia, câmaras municipais, outro tipo de instituições públicas, muitas vezes os projetos estão presos a uma pessoa, não estão presos à organização. Funcionam muito bem enquanto a pessoa lá está. Ora bem, se um projeto para verdadeiramente ter sucesso, tem sucesso quando nós conseguimos que, independentemente das pessoas, as coisas continuam a funcionar. Ok? E é esse o ponto, o chegar ao passo de maturidade, ao passo 8, é esse o ponto mais essencial aqui, a retirar aqui do John Kotler. Uma das outras pessoas muito conhecidas nesta área da gestão de mudança, o Kurt Lewin, tem uma frase muito, muito importante que é a aprendizagem é mais efetiva quando é ativa em vez de passiva. Ora bem, o que é que isto também aqui uma frase de um célebre ministro da Saúde português que ele dizia é preciso é fazer e depois vamos melhorar. Ora bem, é isto um pouco que é preciso nós também termos a noção. Muitas vezes não se vai ter a solução ótima de início. O Pedro dizia, nós olhamos ali para o site e tentamos melhorar porque tínhamos uma ideia A e tentamos incorporar essa ideia e fomos incorporando alterações, etc. É preciso essas alterações irem sendo testadas. Daí, mais uma vez, eu agora volto atrás ao John Kotter que dizia os pequenos ganhos, vão definindo pequenas metas, pequenas coisas que querem alterar. Se introduzirem, como dizia há dias um dos nossos oradores do Air Academy, introduzir o sorriso no atendimento. Ok, nós começamos com um sorriso, terminamos com um sorriso no atendimento. Vamos avaliar se o freguês ficou mais com essa percepção de melhor atendimento. Ok, já conseguimos, então vamos alterar mais um ponto, depois mais um ponto, mais um ponto. Sempre com um papel importante que é, deve ser comunicado o porquê é que se está a fazer isto, ok? Isto é algo que todos estes autores dizem e reforçam que é preciso, ok, saber que mudanças é que se vai fazer, mas acima de tudo, porque é que elas são necessárias. E não é algo que deve ficar connosco, é algo que deve ser transparente e passado de forma muito transparente para o freguês. O freguês deve perceber que se está a fazer a iniciativa A ou B para melhorar aquele ponto necessário. Por exemplo, sei lá, falávamos há bocadinho, o orçamento participativo não é para resolver todos os problemas. O orçamento participativo vai resolver este e este problema para esta e esta população.
Depois temos outra iniciativa para o streaming. Vamos fazer esta iniciativa para resolver este tipo de problemas mais urgentes. Não são tão estruturais como um orçamento participativo, mas são mais urgentes, mais do dia a dia. Muitas vezes nem sequer tem a ver com a junta de freguesia, mas a junta de freguesia, como todos sabemos, é um elemento de forte ligação com tudo o resto da administração pública. Portanto, é onde as pessoas se vão queixar no dia a dia, não é? Onde vão dar as suas maiores angústias. O Kurt Lewin, ao contrário do John Kotler, ele defendia aqui um modelo muito reduzido e ele comparava a como é que nós mudamos um cubo de gelo da forma cúbica para uma forma de gelado. E ele dizia, epá, nós temos que descongelar, mudar a forma e depois recongelar, fazer o recongelamento do gelado. Para tudo isto, repare, quando nós estamos a falar no descongelar, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de perceber as percepções das pessoas, conseguir desafiar aquilo que são as crenças e os comportamentos delas, que podem estar a congestionar e a impedir a mudança. E, portanto, de uma forma muito clara, nós não podemos ter aquele lema ou tomar aquele lema de temos que mudar. Sim, então temos que mudar o quê? Não sei, temos que mudar. Não, temos que conseguir identificar muito claramente que mudanças e porque é que são necessárias. Temos que envolver a equipa, dando-lhes uma mensagem muito motivadora e, acima de tudo, o envolver a equipa, muitas vezes aqui também faço meia-culpa inclusiva, mas é muito mais fácil falar do que ouvir. Ok? É muito mais fácil se nós estivermos sempre a falar, porque o nosso raciocínio continua-nos a limitar àquilo que é o nosso campo conhecido. Ok? Enquanto que se nós estivermos a ouvir, nós estamos a ser constantemente desafiados. E, obviamente, para quem está nas lideranças, quem está à frente das juntas de freguesia, isso também pode ser mais complicado, até porque muitas vezes, e sejamos realistas, as juntas de freguesia não são de todo, na sua maioria dos casos, profissionais. Os presidentes de junta não estão a tempo inteiro na junta de freguesia. Aqueles que estão têm uma equipa diminuta na maioria dos casos, ok? Vamos falar aqui de algumas exceções no país, mas não nos podemos esquecer daquilo que é a maioria das juntas de freguesia. Quando nós estamos a falar de mudança, temos que ter, e portanto aquele ponto a meio que o Kurt Lewin fala, não nos podemos esquecer de uma coisa que temos que estar preparados, é que tudo o que é uma mudança pressupõe um processo turbulento, porque não há um controle, ou seja, nós não vamos saber se isto vai funcionar ou não. Tenho a certeza absoluta que o Pedro, quando começa lá o streaming dele, quinzenal, ele não sabe como é que aquilo vai funcionar muito bem. Ele não sabe sequer, por vezes, quais são as perguntas que as pessoas lhe vão colocar. É complicado. Quando se abre um orçamento participativo, não se sabe que propostas é que vão aparecer. Agora, é importante, acima de tudo, transmitir internamente confiança no processo, ou seja, que as coisas estão a ser bem feitas e, tanto, zelar para que estão a ser bem feitas e, acima de tudo, feitas. Portanto, melhor do que bem feitas é serem feitas, porque se não tiverem feitas aí é que temos problemas. E depois, divulgar todos aqueles que são os pequenos ganhos. E reparem, voltamos ao Cotter, que ele dizia também divulgar os ganhos, ok? Para isso, é essencial estabelecer canais de comunicação internos. Quando nós falamos disso, estamos a falar numa intranet, se for uma junta muito grande, mas podemos estar a falar simplesmente de um canal WhatsApp interno para os funcionários da junta e o executivo. Podemos estar a falar de reuniões públicas para transmitir para fora, ok, olha, estamos a fazer este processo de modernização administrativa, isto tinha estes objetivos, está a ter estes resultados. E receber esses inputs. Muitas vezes é importante haver estas equipas e pessoas que vêm de fora que nos dão um pensamento fora da caixa, que deve ser valorizado e, acima de tudo, temos que ter a noção de que nesta fase da mudança temos que ter
abordar as coisas com o máximo de urgência possível. E agora reparem, voltamos ao Cotter que nos dizia urgência, criar sentido de urgência. No recongelamento, é os passos 6, 7 e 8, é ancorar a mudança. Isso, aqui o Kurt Lewin falava-nos mais e aborda mais muita importância do treino, ok? O formar e treinar as pessoas envolvidas é muito importante. E agora reparem, se nós estamos a falar de um orçamento participativo, pode ser formar e treinar as equipas internas, mas pode ser formar e treinar os proponentes ou os supostos proponentes ou os proponentes dos anos anteriores para tudo aquilo que é o processo ou para aquilo que são as vicissitudes do processo, etc. Ok? Portanto, temos que formar e treinar. Ok? Acima de tudo, dois passos, e aqui um deles muito ingrato, porque na administração pública, infelizmente, as recompensas não é uma forma muito direta, mas tem que haver um reconhecimento, ok? O reconhecimento é uma parte fundamental daquilo que é um processo de mudança. Nós temos que saber reconhecer quem ajudou a transportar o processo para melhor, quem ajudou porque teve uma ideia fora da caixa, quem se destacou porque conseguiu que todos os fregueses, ou a maioria dos fregueses que passam por si, saiam da junta de freguesia com um sorriso na cara, porque conseguiu resolver os assuntos rapidamente, porque conseguiu tratar os fregueses e senti-los acarinhados pela sua junta de freguesia. Portanto, esta prática e reconhecimento muitas vezes pode ser coisas pequenas, ok? Podem ser coisas fora da caixa, pequenas, mas são essas pequenas coisas que vão fazer com que a pessoa sinta orgulho e sinta a necessidade de continuar no processo. Por último, também muitas vezes o comemorar as vitórias de uma forma global. Sim, se a junta de freguesia tinha um tempo de ou uma satisfação no atendimento X e passou a ter uma satisfação Y maior, isso deve ser comemorado internamente. Se a freguesia tratava num ano de apenas de 50 problemas que os fregueses reportaram e no ano seguinte conseguiu tratar 200, sim, isso é algo que se deve comemorar. E comemorar não só para dentro, para fora. É algo que deve ser divulgado, porque, mais uma vez, é algo que isso vai transportar para o reconhecimento público e isso vai ajudar a que as equipas se mantenham motivadas. Por outro lado, aqui avançando também, para não me alongar demasiado, aqui a Elizabeth Kubler-Ross falava-nos, na gestão de mudança, de um conjunto de 5 fases em que as pessoas podem atravessar na gestão de mudanças. Ora bem, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Acima de tudo, nós temos que reconhecer que isto vai existir. Ponto. Temos que perceber o que é importante em cada uma das fases. E também que isto não é linear, ou seja, eu não entro em negação, passo pela raiva, passo pela barganha ou negociação, depressão e aceitação. Não é nada disto. E eu posso entrar numa, depois passar para outra, e porque aconteceu alguma coisa externa ou interna à minha vida pessoal, eu posso alterar aqui a minha fase. É importante perceber que todos os processos de mudança significativa passam por estas fases. Passam pelas fases em que, na parte da negação, onde a pessoa diz não é comigo, eu estou bem, ou não é nada disso, não sei o quê, não gosto, não quero, não acho que vai funcionar. A comunicação é extremamente importante. É a comunicação que vai baixar estes níveis de negação e fazê-lo passar a outra fase mais à frente. Vai haver uma fase em que a pessoa muitas vezes se diz, não, mas então sou eu o culpado que a pessoa sai daqui triste, ou que não fiz o atendimento correto, ou que não resolve o problema.
Nós aqui temos que ter atenção aos receios nesta fase. E temos que ouvir, 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 ouvir. Ou seja, enquanto que na primeira fase, a grande maioria, parte mais importante é a comunicação, se nós detectarmos que as pessoas que estão envolvidas neste processo de mudança estão nesta fase da raiva, nós temos que discutir, ouvir, perceber os receios, perceber as angústias, perceber as expectativas, ok? E atenção, pode ser simplesmente com o freguês fora, que está a sentir que, por exemplo, vocês passaram a ter um formulário de papel para um formulário online e que ele diz, mas isto não é justo, mas eu agora não tenho isto, não tenho aquilo, não tenho computador, mas eu não quero preencher, etc, etc. E nós temos que conseguir ouvir nesta fase. Na parte da negociação, acima de tudo, é uma questão de capacitação, ou seja, como é que eu faço tudo certo? Como é que eu consigo fazer as coisas? É uma questão de treino. Treino, mais uma vez, para dentro e para fora de portas. Os fregueses muitas vezes têm que ser treinados de como é que as coisas fazem, ok? Agora, lembrem-se sempre de uma coisa. É extremamente. Aliás, dois aspectos muito importantes. Na vossa maioria dos casos, vocês vão falar com adultos. A nossa população, na maioria dos casos, demograficamente é adulta. Os adultos só aprendem aquilo que julgam ser importante para eles. Ou seja, pegando neste ponto, se vocês estão a passar um processo de desmaterialização do papel para o online, ele tem que perceber que aquilo é importante porque, ok? Porque vai ser mais rápido, porque vai ser melhor, porque não vai haver tantos erros, etc, etc, etc. Ok? E é com base nessa importância que ele vai perceber e vai aceitar e passar para uma fase diferente. Ok? O segundo aspecto é que vocês devem conseguir nomear ou captar defensores de mudança, ou seja, vocês devem conseguir trazer para o processo, seja fregueses, seja colaboradores, que vão defender o processo e que vão garantir, são eles que vão garantir uma maior disseminação, vão ser eles que vão garantir o boca a boca na passagem destes processos de modernização administrativa e de mudança na generalidade. Obviamente que depois, pelo meio, pode haver questões mais de depressão, mas isto antigamente, aqui era, etc. E esses processos tipicamente aparecem, e muitas vezes aparecem, quando esta parte da negociação falhou, ok? E aqui volta a insistir, é preciso o apoio e a assistência. Em alguns lados, se isto for levado a um extremo, podemos estar a falar já de, principalmente para questões internas, questões de saúde mental. É algo que está muito em voga nos dias de hoje e é algo que eu recomendo pessoalmente que vocês tenham em atenção na implementação destes processos. Felizmente, eu sei que muitas instituições, muitas freguesias já contam com alguns psicólogos e há alguns psicólogos, mas se não o tiverem, recomendo vivamente que arranjem ajuda para ultrapassarem estes momentos críticos aqui pelo meio. Obviamente, há sempre a fase da aceitação destes processos de mudança. Mais uma vez, e reparem, os autores todos comunicam, falam o mesmo, que é comemorar, ok? Não se coíbam de comemorar as pequenas vitórias, as grandes vitórias que têm nesses processos de mudança. Por último, um último autor, que é o Spencer Johnson, todos vocês de certeza que já conhecem, já de certeza que ouviram ou leram esta história. Para quem não conhece a história, eu deixo aqui o link que depois podem consultar no YouTube, é Quem é que mexeu no meu queijo. Okay? Este link tem um pequeno cartoon que faz o resumo do livro. Para aqueles que não conhecem, resumidamente, dois grupos diferentes. Um que, portanto, estavam todos habituados a ter o queijo no mesmo sítio, de repente o queijo começa a escassear e a faltar, um parte em procura e o outro ficam sempre no mesmo sítio
a lamentar-se porque é que o queijo já não está lá. Ora bem, nós podemos transportar isto para tudo o que é os nossos processos de mudança. Quando estamos a falar de processos de mudança, e mais uma vez, eh, transparência implica mudança, nós temos que, não nos podemos acomodar, temos que ir à procura das coisas, sabendo que vamos ter problemas ou não pelo caminho. Agora, nós não podemos ficar à espera que as coisas eh, fiquem más para poder começar, más mesmo, para poder iniciar um processo de mudança. E deixa-me dizer assim, muito diretamente, por exemplo, tem que levar com uma inspeção em cima para não colocar os meus relatórios de contas no site. Não, eles são obrigatórios de colocar. Não, mas então eu vou colocá-los lá num cantinho e nem os vou divulgar a ninguém. Não, não vamos esperar porque alguém descubra no cantinho os relatórios e venha dizer alguma coisa sobre eles. Não, vamos fazer sessões públicas e abertas para explicar como é que são as contas e explicar as dificuldades que as próprias juntas de freguesia, no caso, têm com as suas contas. Hum, Reparem, num momento de crise como Portugal está a atravessar, inclusive, as pessoas compreendem perfeitamente o que são orçamentos curtos, orçamentos que têm muito pouca margem para fazer seja o que for, hum, se vocês os comunicarem. Se vocês não comunicarem, as pessoas vão continuar a dizer: não, está ali a junta que é quem me vai resolver todos os meus problemas e mais alguns, mesmo aqueles que não têm competência, não é? Ok? Portanto, estas velhas crenças não vão conduzir a coisas melhores, ok? Essa é a principal questão que abordada aqui no livro. Ora bem, como eu dizia há bocadinho, a cultura. O Peter Drucker falava-nos, e tem uma frase muito célebre, que era: a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. E isto era aquilo que eu dizia aqui. Era, a estratégia, alguém delinea, faz o delineamento da estratégia, ou quando é eleito e entra na junta de freguesia, ou mais a meio, não interessa, mas dali a 4 anos, e não nos podemos esquecer, todos os elementos políticos são temporários, temporários por 4, por 8, por 12, mas são temporários, estão lá temporariamente. Hum, Nós temos que deixar a instituição a funcionar, ok? E a instituição, para funcionar, é preciso mudar a cultura das pessoas. A cultura do que é que elas deixarem de ser passivas para proativas, deixarem de estar à espera que o cidadão lhes venha e que o freguês lhes venha dar cabo da cabeça, não, mas proativamente ir tentar resolver o problema ao cidadão, não ficar dentro de portas, mas ir ao terreno, como dizia-nos o Pedro, que iam visitar os locais no terreno para perceber o impacto do problema. É aqui que muitas vezes algumas pessoas se confundem entre estratégia, o que é estratégia e o que é tática. Muito rapidamente, estratégia são aqueles todos objetivos a longo prazo, ok? A tática são as coisas mais concretas, curto prazo, medidas concretas, planos muito específicos, recursos indicados, etc, etc. Ok? Aqui alguma lista de, só para terminar também, uma lista de estratégias que nós compilamos e que podem ser desenvolvidas e que devem ser o dia a dia das juntas de freguesia, nomeadamente seja pela implementação de novas tecnologias. O Pedro ainda há bocadinho dizia: ok, quisemos ser mais inclusivos, metemos o avatar de língua gestual, que queremos comunicar melhor, pusemos um site ou pusemos uma newsletter, etc, etc. Pode-se passar pela reorganização interna de serviços, de uma forma geral, mudanças em políticas públicas, ou seja, como é que nós vamos comunicar, o que é que nós vamos fazer, como é que nós vamos orientar a nossa gestão do território dentro daquilo que é as nossas limitações da junta de freguesia, o envolvimento dos fregueses, vamos envolvê-los mais ou não, promover a sustentabilidade, a modernização administrativa, vamos tornar os processos mais ágeis, mais céleres, mais transparentes no final para o cidadão, ou até redesenhar processos internos. Em termos de táticas, o Pedro falou-nos imensas que a junta de freguesia dele promove. Aqui estão outras tantas. Portanto, desde orçamentos abertos, portanto, transparentes para fora,
colaborativos em que nós recebemos feedback do cidadão de onde é que o cidadão acha que nós devemos aplicar as coisas, ou até participativo, onde alocamos uma verba para o cidadão nos dar feedback sobre e vai decidir onde é que vai aplicar o dinheiro, divulgação e a explicação das despesas. A maioria das vezes só se faz divulgação, as juntas de freguesia só estão a fazer divulgação, deveriam fazer a explicação. Reuniões públicas online, o acesso fácil a documentos, portais de transparência, participação, dados abertos. Já agora, para dados abertos, repreende-se, por exemplo, se eu dou um simples PDF com as contas, não vai ser fácil para colocar um programa em cima ou um Excel em cima e fazer contas com essas contas que estão publicadas. Portanto, os dados abertos prendem-se com o nós darmos informação, seja sobre contas, seja sobre o número e tipologia de ocorrências que existe na freguesia, seja sobre o que é que nós temos na freguesia de equipamentos ou de serviços para o freguês, para poder ser usado por outros terceiros para conseguirem promover melhores e mais serviços ou negócios até na região. Éticas e conformidades, auditorias ou políticas anticorrupção. Acima de tudo, a minha mensagem, terminando aqui, é uma que é, há aquela velha questão que é preparar, apontar, disparar, para quem foi à tropa. Nós somos muito apologistas de preparar, disparar e apontar. Lembrem-se que uma ação imperfeita é melhor que uma perfeita inação. Já dizia o Truman. Portanto, não esperem para estar num mundo perfeito, para poder iniciar um processo de modernização administrativa ou de alterações ao vosso forma de proceder, de transparentemente passarem para o cidadão o que é que estão a fazer, como e porquê. Acima de tudo, porquê. Ok? Marcos, passo-te a palavra para o momento, de certeza que há aí questões Obriga- que Obrigado, César, foram. pela tua intervenção, que foi precisamente baseada em questões de organização interna, não é? E de que forma é que é imperial criar aqui um clima favorável à mudança, para alterar comportamentos. E antes de comportamentos, eu diria, antes de comportamentos é preciso também alterar atitudes, não é? Antes dos comportamentos vêm as atitudes. E eu diria que a transparência é isto, é um processo de constante adaptação e de melhoria contínua. E tu deste alguns exemplos de estratégias e táticas, e é normal que as pessoas confundam, porque há sempre ali ligeiras diferenças, mas que elas são realmente bastante grandes. E é preciso é fazer acontecer e fazer sobretudo, não é? Porque se continuarmos a fazer o que continuamos a fazer até então, os resultados são exatamente os mesmos. Portanto, é preciso inovar e moldar o futuro àquilo que é a nossa imagem e a nossa cultura em termos de organização. Muito bem, chegamos agora então aqui a um espaço de questões para os nossos oradores. Eu tenho aqui duas questões que nos foram colocadas, ou melhor, uma que ainda vai ser colocada através de microfone aberto e um comentário, mas vamos começar se calhar pela aquela que é Diamantino Santos, presidente da Junta de Freguesia de Viseu, que pediu para ativar o seu microfone e colocar uma pergunta ao Pedro Brás. Portanto, podem colocar, por Muito bem, favor, aí só um segundo. o Acho que microfone estou do. mute. Já está Já está. desbloqueado. Obrigado. Já está. Está Muito ótimo. bom dia a todas e todos. É sempre um Bom enorme dia. prazer acompanhar de perto o trabalho que a WireMaze faz e a forma como, de alguma maneira, também contribui para empoderar as freguesias. Para mim foi uma honra ter sido convidado para estar presente obviamente, que vos ouvi atentamente. Tomei apontamentos, embora eu espero que estas coisas venham depois a estar no sítio Sim. correto para também termos acesso. Tomei apontamentos porque eu, apesar desta idade, continuo a levar todos os dias murros no estômago relativamente àquilo que é o nosso procedimento e aos nossos comportamentos e, sobretudo, a capacidade de empoderarmos a equipa que está connosco, a equipa política e os colaboradores, sejam eles de dentro, sejam eles de fora. Eu tenho aqui uma questão, um desafio ao Pedro. O Pedro Brás é alguém que eu admiro, nós nunca trabalhámos, digamos, juntos, mas estivemos juntos em processos até da Associação Nacional de Freguesias, e eu sempre achei a intervenção dele, as intervenções que ele teve nesses fóruns
intervenções muito cuidadas, muito calmas. O tom de voz é um tom de voz que nos convida a ouvir, e de facto é verdade, por alguma razão nós temos dois ouvidos e uma só boca, convidam-nos mesmo a ouvir e obviamente são participações muito assertivas. Portanto, para mim não é uma novidade a forma como o Pedro Brás realmente intervém. É uma novidade ter 48 mil fregueses em 5 quilómetros. Eu que julgava que tenho 28 mil em 10, já era uma coisa realmente preocupante, mas mais preocupante é de facto aí há muito habitante por metro quadrado, digamos assim. E naturalmente que haverá muitas preocupações, mas acho que de facto o caminho que a Junta de Freguesia de Massamá e Montabraião, União de Freguesias, de Massamá e Montabraião estão a trilhar, é de facto o caminho que eu pessoalmente defendo enquanto autarca de freguesia. É apenas e só uma reflexão, um comentário. Nós sabemos que a autarquia freguesia, e nomeadamente de uma forma muito mais particular, aquelas que estão em sede de conselho, têm forçosamente que ter uma articulação e uma complementaridade com o município. E obviamente que os presidentes de Câmara não são todos iguais. Eu gostava que de alguma maneira também o Pedro transmitisse aqui a sua experiência na relação que tem de facto com o município, porque eu acho que muitas das coisas que os fregueses nos trazem, muitas vezes esbate-se com aquilo que são, ou esbarra com aquilo que são as competências da freguesia versus competências do município. E esta relação é muito importante para que as coisas corram bem. E, portanto, gostava de ouvir um comentário do Pedro sobre isto. Muito obrigado a todos. Obrigado, Valentino. Pedro, força. Sim, da cidade, aqui, então, e antes de mais, cumprimentá-lo e agradecer as suas palavras. Claro que nunca trabalhámos diretamente juntos, mas temos tido a oportunidade de estar nos sítios certos, a discutir as coisas importantes para a freguesia. Aliás, daqui a uns dias estaremos novamente juntos na sua freguesia. Para quem não conhece, Viseu, a terra também, coisas pessoais também visito com muita frequência. Sobre a questão colocada e, enfim, aquilo que é a relação com o município, ou que as freguesias devem ter nas relações com os municípios, de facto é uma relação, em primeiro lugar, é um ponto de partida desigual, não é? Na medida em que as competências de uma autarquia, freguesia, estão muitas das vezes limitadas no seu exercício, apesar de estarem explanadas na lei, estão limitadas no exercício em função daquilo que é a capacidade de diálogo e de concretização junto do município. Todos nós, enquanto autarcas de freguesia, percebemos bem isto, não é? Com esta questão da descentralização, que é importante, faz de facto evoluir as freguesias e não devemos ter medo de as assumir. Tem depois o outro lado menos positivo, que é mantermos um registro de alguma dependência e de negociação, muitas vezes não é negociação com os municípios, e que nos torna, digamos assim, um pouco mais frágeis nessa relação. Mas eu gosto sempre de olhar para as coisas num aspecto positivo e fazer da fraqueza a força. Portanto, nós o que procuramos com isso é demonstrar aos municípios de que serviços de proximidade, portanto, esta ideia de que a proximidade traz confiança, de que serviços de proximidade sendo exercidos a partir de uma junta de freguesia, tem de facto uma eficácia e tem de facto um impacto, como dizia o César, junto das populações. E não há nenhum presidente de Câmara, ou nenhuma presidente de Câmara, que não queira gerar impacto na sua comunidade. E, portanto, aquilo que muitas vezes procuramos fazer na relação com o município, e nós temos uma relação de bastante proximidade, não só com o presidente, como os vereadores que exercem os seus pelouros, sempre com a preocupação de articular com as juntas de freguesia. Temos tido esta preocupação
de nos mostrar, efetivamente, quando nós conseguimos desenvolver ações para lá das nossas competências, quando nós conseguimos introduzir dados, quando nós nos conseguimos organizar, as coisas de facto são mais simples. Dou-vos um caso em particular. Nós estamos neste processo para nós aqui em Sintra, fazemos parte, digamos assim, através de um contrato interadministrativo, daquilo que é o exercício da ação social. Portanto, a ação social passou do Governo Central para o município de Sintra, e o município de Sintra entendeu que o atendimento social fosse, digamos, descentralizar para as juntas de freguesia. Nós já o fazíamos antes, ainda antes deste contrato administrativo, mas fomos capazes de demonstrar aquilo que era o nosso trabalho, o número de pessoas que atendíamos, dos projetos sociais que tínhamos, daquilo que era a importância da junta de freguesia no desenvolvimento das políticas sociais, e nós, com isso, conseguimos, de facto, criar aqui um modelo em que, de forma articulada e de forma próxima, damos melhores respostas às pessoas e acabamos por ter aqui um caminho de maior eficácia. Portanto, qualquer um de nós, nas nossas freguesias, terá que ter esta capacidade, e não é preciso muito mais do que uma folha de Excel, muitas vezes, de mostrar efetivamente que há um impacto, que as nossas políticas geram um resultado, e esse resultado é benéfico para todas as partes, mas que se for implementado, que se for apoiado, pode atingir outros níveis e acaba por a comunidade ser valorizada nas diferentes dimensões. Não sei, obviamente, se dei um contributo à reflexão, mas obrigado Certamente. por este. Obrigado, Pedro. Nós temos aqui uma outra questão, Certo. também para Marcos, o deixa-me Pedro só Brás. Sim, dar aqui só certo? um pequeno contributo em relação à questão que o Diamantino refere e que é muito importante, que é a questão da interação entre câmaras e juntas de freguesia. O Pedro ainda agora referiu. Existe, e é preciso que as pessoas percebam isto, e mais do que percebam, tomem ações. As juntas de freguesia têm um grau de dependência das câmaras municipais enorme. Ponto final, parágrafo. Todos as pessoas das juntas de freguesia, eleitos, funcionários, sabem isso. A maioria dos cidadãos não sabe. E este é um problema de comunicação enorme. Ok? Primeiro, este é um aspecto. Segundo, nesta relação que é preciso com o junta de freguesia, autarquia, todos estes processos de mudança que nós estávamos a falar até agora, falavam em envolver equipa, envolver equipa, envolver equipa. Não entendam só a equipa como os elementos internos. O Pedro ainda agora bem dizia, é preciso transmitir, e eu vou mais além, é preciso vender a ideia, vender o conceito à Câmara Municipal, vender o conceito, perceber quem é a pessoa da Câmara Municipal, se é o Presidente, se é o Vereador. Portanto, agora aí vai haver câmaras municipais que funcionam de maneiras diferentes, mas é preciso sabermos quem é que é o vulgarmente chamado stakeholder, a quem nós vamos ter que passar a ideia de que a junta de freguesia é uma grande mais-valia e é um grande elemento de parceria nestas questões. Portanto, sim, nós temos de vez em quando que levar uns murros no estômago, não é? De vez em quando que engolir uns sapos. Epá, mas acima de tudo, temos que ter um foco no objetivo final. E se esse objetivo final existir, estiver bem definido, bem passado, essa visão e essa partilha de envolvimento dessa visão, esse envolvimento vem atrás, ok? Portanto, é preciso contagiar a seguir. É preciso conseguirmos contagiar, ok? Portanto, era só esse os aspectos que eu gostava de dar a contribuição, que Sim. é este contágio é importante, ok? Muito bem. Dentro desse murro no estômago e desse engolir sapos, eu vou passar para um comentário muito interessante que foi da Ana Custódio, presidente do primeiro mandato aqui da Junta de Freguesia do Bullens. Obrigado, Ana, pelo comentário. Ela diz que tem uma freguesia pequena.
Portanto, e quando ela chegou, e está há pouco tempo porque é o primeiro mandato, ela quer fazer muitas coisas diferentes. Quer pensar fora da caixa, tem uma equipa pequena de 3 pessoas. No entanto, tem que ouvir muita coisa, não é? Quer dizer, agora esta pessoa chega e pensa que de repente é assim, é assado, e nós não fazíamos assim. Portanto, as pessoas e as equipas dentro da junta de freguesia têm que gerir muito estas emoções, não é? De perceber, e dentro das freguesias, os fregueses, não é? De perceber que há uma pessoa que quer fazer diferente e é preciso engolir estes comentários que às vezes possam surgir, não é? Diariamente. E se calhar deixa aqui a reflexão para os dois perceberem um bocadinho, para darem aqui uma nota sobre isto mesmo. É difícil, não é? Chegar, fazer diferente, pode ser muito complicado por vezes. Pedro, queres Pedro, começar? sim. Ou Eu começo sabia que eu? precisavas disso, daqui uma surpresa, é por brincar. Tu não, Eh, vamos lá ver. Tu na tua freguesia nunca te aconteceu isso, pois não? eu fico perto de 50. Cumprimentar a Ana Custódio de facto, a reflexão que nos deixa é bastante pertinente e que nos acontece a todos. Todo o processo de mudança é sempre um processo doloroso, não é? Quando alguém chega, como é o caso da Ana, que está no primeiro mandato, e procura desenvolver uma atividade diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a fazer, são sempre processos dolorosos que levam o seu tempo até consolidar e até, se calhar, muitas das vezes, os próprios trabalhadores ainda têm três, mas terem esta capacidade de entenderem aquilo que está por trás da ideia, não é? Aquilo que está por trás do que é pretendido. E isso está. E, portanto, quando eu tive em 2013, tive um desafio grande, é a primeira vez que surgiram as uniões de freguesia, não é? E certamente estão aqui muitos colegas que apanharam essa fase. Nós, de facto, tínhamos duas realidades, não é? Uma realidade de uma junta associada a outra realidade. E a nossa primeira preocupação nessa altura, mais do que procurar, digamos assim, carregar um acelerador com novas ideias e com novos projetos, foi perceber o que é que cada um deles gostaria de fazer dentro da estrutura nova. Né? Onde é que se sentiriam à vontade, se queriam abraçar outros desafios. E fomos construindo no início a nossa mudança organizacional, começou nessa componente de os ouvir. O que é que gostariam de fazer dentro daquilo que era a junta de freguesia? E a partir daí mudámos e organizámos os serviços e a partir daí começámos então a desenvolver os novos projetos. Não é? Começámos, por exemplo, um projeto que trabalhamos convosco, na questão do orçamento participativo. A nossa primeira preocupação foi perceber o que era, mas acima de tudo capacitar um funcionário, um trabalhador, para esta questão dos orçamentos participativos e procuramos estar em fóruns como este, naquilo, porque achamos que é importante as pessoas terem um contacto direto com estas realidades, quando nós propomos mudanças, se doerem desse espírito rapidamente, ou seja, aquele tempo de preparação rapidamente é recuperado mais à frente. E, portanto, é importante, quando a Ana diz que é trazer coisas fora da caixa, é importante manter sempre esse foco, é importante ter sempre essa postura de introduzir novas coisas, tornar mais ágeis os seus processos, eventualmente alguma iniciativa que procure dinamizar em função da sua avaliação e daquilo que a comunidade necessita, e ao mesmo tempo também é importante perceber, há sempre aquela pergunta que nós fazemos, é porque é que isto é feito assim, e respondemos sempre, porque foi sempre assim. Exato. E esta resposta é aquilo que nós temos que mudar, não é? E, portanto, foi sempre assim, mas diga lá qual é a sua ideia, o que é que fazia diferente. E a partir daí tudo é diferente, não é? Eu acho que a reflexão, a Ana não deve se preocupar
com esta questão de querer fazer tudo fora da caixa, rapidamente, é manter o foco, mas manter o foco desconstruindo esta coisa do que sempre fizemos assim. O que sempre fizemos assim, nem sempre é o mais correto e todos os dias devemos nos pegar se não podemos fazer diferente, se não podemos melhorar. Muito bem, obrigado, Pedro. César, tens aí alguma nota? Eu, há aqui duas outras coisas que concordo a 100% com o Pedro, portanto, Uhum. nem, algumas partes posso aqui insistir naquilo que o Pedro disse, ok? Apenas. Mas eu diria-lhe duas coisas. Primeiro, hum, a liderança, seja de uma junta de freguesia, seja de uma IPSS, seja de uma empresa, seja do que for, de um clube, o que for, é um lugar solitário. Ponto final, parágrafo. Ok? No fim do dia, vai apanhar murros no estômago, como dizia o Diamantino, umas vezes da equipa adversária, outras vezes dos seus próprios defesas. É normal. Ok? Portanto, como dizia o Pedro, é preciso alguma resiliência, algum perceber que não está sozinho do ponto de vista de que isto é o mesmo que se passa noutros lados. É por isso que eu abordei aqui a gestão da mudança, porque para vocês perceberem que isto vai acontecer em todos os lados, em todos os processos, por mais complexos ou mais simples que eles sejam. Ok? E isto é importante nós percebermos para entender que há fórmulas, não há uma fórmula que resolve tudo, mas há fórmulas para cada um dos momentos, só precisamos de os identificar. Ok? Uma coisa que eu direi aqui por contraponto, eu há dias falava aqui com um colega meu, que ele é mais ligado às paróquias e a essas coisas, e ele dizia-me: um padre no primeiro ano não pode fazer nada. O padre, quando chega no primeiro ano, não faz nada, só ouve. Não muda nada. As missas são às 5 horas e às 7, é às 5 e às 7. A missa das 11 não existe? Não existe. Portanto, no primeiro ano não faz nada. E só a partir do primeiro ano, depois de conhecer bem os seus paroquianos, é que ele vai começar a introduzir alterações. E pequenas, devagarinho. Ok? Não pode mudar tudo de noite para o dia. Ora bem, eu transportando estas palavras que eu ouvia dele para a questão das juntas de freguesia, vocês têm um dilema. É que vocês são colocados a votos de 4 em 4 anos. Portanto, na questão das juntas de freguesia e na questão política no geral, eu direi que existe mais, uh, ou existirá mais a necessidade de mostrar em curto prazo. Aí há aquela célebre avaliação aos 100 dias de mandato. Eu aqui faço o contraponto apenas, ou introduzo a questão que é, nós, o Airmails, já editamos um livro aqui há uns 2 anos atrás, salvo erro, 2 anos atrás, sobre os 100 dias, ok? Sobre um conjunto de iniciativas, um conjunto de táticas que podem ser aplicadas em 100 dias. Não é para aplicar em todas. É para terem um conjunto de ideias daquilo que pode ser feito e, acima de tudo, perceber que há outros que já o fizeram. E aqui aquilo que o Pedro dizia, o ouvir, o ir para o terreno ouvir, seja aos funcionários. O porquê é que se fazia assim? Ah, não, mas porque sempre se fez. Mas porquê? Provavelmente alguém vai saber responder, ou então não sabe responder, e aí vocês podem identificar a dizer: posso fazer melhorias? Posso. Não há problema, ok? Agora, de vez em quando é assim porque A, B, C e D. Houve experiência no passado que implicou ser assim. Hum, portanto, e vocês, quando estão a cair de fresco, principalmente primeiros mandatos, não sabem todos os. É normal, não sabem todas as coisinhas, porque é que a junta se rege ou todas as regras. Vai haver coisas que são novidades, não é? Muita coisa que é novidade. Portanto, têm que aprender com essas pessoas que estão no terreno. Portanto, ouvir é uma questão muito pertinente. A questão da mudança, da capacitação que o Pedro falava de uma coisa que eu acho que é de extrema importância e que ainda se faz muito pouco em Portugal, que é os funcionários, seja portanto, elementos eleitos e funcionários terem contacto com outras pessoas, com outras experiências que fizeram exatamente aquilo que vocês hoje lhes estão a pedir. Se eles tiverem
nessa capacitação, contacto com outras pessoas que passaram pelo mesmo e que neste momento já estão a beneficiar de terem feito aquela mudança, vai-lhes quebrar resistências. Relembrando aquilo que falamos há bocado, vai haver resistências no início, é normal. E portanto, se vocês abertamente lhes disserem, transparentemente lhes disserem, olha, nós estamos a mudar isto porque entendemos isto, isto e isto, porque naquele caso funcionou, naquele, funcionou. Olha, e vamos ouvi-los a falar, vamos ver aquilo a funcionar. Eu posso vos dizer que aquilo que o Pedro há bocado dizia, porque sempre se fez assim. Há uma área, que por acaso não é uma das áreas que nós trabalhamos muito com juntas de freguesia, trabalhamos essencialmente com câmaras municipais, eu com outros órgãos da administração pública, que é a parte de recrutamento. E toda a gente diz, porque o recrutamento sempre se fez assim, nós recebíamos em e-mail, e depois, ou em papel, e depois digitalizávamos e metíamos aqui no processo e imprimíamos tudo, e depois levávamos as capas para casa para fazer os procedimentos concursais, para escolher as pessoas, e depois fazíamos 4 cópias, que era para os vários elementos do júri terem uma cópia cada um deles, etc, etc, etc. Nós, quando mudamos para os processos digitais, para a notificação por processos digitais, etc., as pessoas tinham sempre muita resistência. Porque sempre se fez assim, sempre se fez assim. Mas tem que continuar a imprimir? Não, não tem. A questão é diferente. É diferente, mas funciona. A verdade é uma. Olha, vão a Matosinhos, vejam como é que isso poupou 70% do tempo nos recrutamentos. Principalmente quando têm muitos candidatos, não é? Não é quando têm 5 ou 10 Certo. candidatos, mas quando têm 700 candidatos, poupa muito tempo, ok? E é isso, é esse o porquê que eu recomendaria à Ana Custódio, eh, em que explicar os porquês. Os porquês são muito importantes. Atenção, isso serve para a Ana Custódio, servem para todos os outros. Os porquês são muito importantes. Seja para envolvermos pessoas, como há bocado nós falávamos com o Diamantino, seja com a Ana Custódio aqui com as suas questões mais internas. Ok? Marcos. Muito bem, obrigado César. Nós estamos aqui, infelizmente havia muito mais para falar. Eu vou só fazer aqui uma última questão, que é de alguém aqui que nos está a seguir, que é o Diogo Lencastre, Junta de Freguesia de Ramalde. Olá Diogo, obrigado pela questão. Ele pergunta-nos assim, e pergunta especificamente para o Pedro, quais as valências, Pedro, e peço 1 minuto, no máximo 2, para responder. Isto também é muito rápido, que eu sei que é só para elencar aí os serviços que vocês têm na vossa aplicação, nomeadamente ali a nível do cartão de freguês, na vossa app. Eu poderia responder, mas já que, já que está aqui o Pedro, força. Isto, muito bem, obrigado, Diogo, pela questão. Nós temos um projeto direcionado para a dinamização do comércio local, que é a nossa rede de freguês, e nós, através da aplicação móvel, e temos depois um site dedicado a essa mesma rede, o que procuramos ali, no fundo, é, por um lado, dar a conhecer toda a rede, todos os estabelecimentos comerciais que fazem parte dessa rede, e, portanto, o cidadão, através da aplicação, consegue identificar todas as lojas e todos os espaços comerciais aderentes a esse projeto, consegue identificar a morada, que faz logo a ligação via de Maps, e consegue identificar aquilo que é o benefício que esse estabelecimento lhe dá se mostrar o cartão. Com a aplicação, o cartão também trouxe esta novidade que deixou de ser só físico, passou-se também a ser digital e, portanto, descarregando a aplicação fica com o cartão disponível e pode utilizar diretamente no estabelecimento sem ter mais um documento consigo. Nós hoje temos tudo nos telemóveis e, portanto, é só mostrar o cartão e ter esse benefício. Nós, para dinamizar a rede, fazemos um conjunto de atividades que muitas vezes cruzamos atividades, pelas áreas dos eventos, damos um espaço aos comerciantes que aderem à rede freguês para estar nos nossos eventos e, portanto, tentamos criar sinergias entre as diferentes dimensões e iniciativas da freguesia para potenciar esta relação. Para terminar mesmo, como o Marcos se liga o microfone, nós na rede temos cerca de perto de 200 lojas aderentes
e temos mais de, ao longo desde 2014 até agora, mais de 30 mil cartões emitidos. Muito bem, obrigado, Pedro. César, a Ana Custódia diz que com a equipa está tudo ok, portanto, a questão é mesmo com os fregueses. Tens aí 20 segundos Prontos. para responder. 20 segundos para responder. 20 Dou-lhe um segundos, 20 exemplo segundos. muito rápido é de uma Câmara Municipal, mas o exemplo vai dar direto para uma freguesia, que é, há uns anos atrás, eu vi uma apresentação de uma Câmara Municipal do Brasil, foi feita no Observatório Internacional da Democracia Participativa, em Moçambique, e eles estavam a falar o que é que a Câmara Municipal fazia. E eu vou passar para a Junta. Se vocês passarem aos fregueses a dizer: olha, eu tinha antigamente X requerimentos que entraram e eu tratei-os com X tempo. Agora, eu trato Y, que é mais requerimentos, com menos tempo. E eu anteriormente tinha X ocorrências que tratava e demorava X, agora eu tenho Y. E são esses os dados, é esse o impacto do dia a dia na vida do cidadão, de maior problema, mais problemas resolvidos, mais eficácia dos serviços públicos que vocês têm que transmitir. É por aí que tem que pegar, ok? É o aumento do grau de satisfação dos fregueses. Vá a números, não coisas Certo, genéricas, factos, não é? números, Factos. factos, É isso mesmo, ok? César. Obrigado. Bem, nós não temos mais questões, também estamos aqui mesmo esgotados em termos de tempo. E eu vou encerrar, vamos encerrar aqui a nossa sessão e agradecemos a presença e a participação de todos. Em meu nome, em toda a equipa, em nome de toda a equipa Wire Mails, um agradecimento especial a todos que estiveram presentes, ao Pedro Brás, que teve a amabilidade em mais uma vez aceitar o nosso convite. E a colaboração de todos é essencial para que possamos construir uma sociedade mais forte e unida, promovendo a cidadania. Em jeito de sumário final ao que foi nesta sessão, eu realço alguns conteúdos-chave que foram abordados. Transparência não é só prestar contas, é promover a comunicação interna e externa, a confiança através de relações de proximidade. É necessário dotar equipas de estratégias e táticas que sejam alinhadas com a cultura da organização e contribuam ativamente para a verdade, para a justiça, para a integridade, em prol da transparência pública. Antes de encerrarmos esta sessão, eu gostaria de lembrar-vos que podem fazer parte da nossa comunidade nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no LinkedIn, ou no Twitter, que agora acho que é X, não é? Ainda está um bocadinho, ainda é um termo bastante novo. Os links estarão no chat, as minhas colegas vão colocar os links no chat. Recomendamos ainda subscrever o nosso canal no YouTube, pois ali nós vamos colocar todos os vídeos dos nossos workshops e bem como a divulgação dos próximos eventos que também vão ocorrer futuramente. Seja o primeiro a estar a par de todas as informações e as novidades do setor público, bem como a divulgação dos próximos eventos através da nossa também newsletter que podem e devem subscrever. Todos os links vão ser colocados no chat. O certificado é apenas válido pela presença e inscrição e que devem receber, penso que a partir de uma semana vocês devem receber esse certificado. E o vosso feedback é, obviamente, essencial para que possamos evoluir cada vez mais. E por isso agradecemos que depois preencham o formulário de feedback deste evento. Muito obrigado a todos, um bom almoço. Nós voltamos às 14 horas, a altura em que vamos ter a próxima sessão subordinada ao tema da comunicação, que vai ser moderado pelo meu colega Filipe Pinto. Até lá, bem-ajam, fiquem bem.